segundo começo. Terminamos Esdras, estamos em Neemias, aprendemos o primeiro começo em Gênesis, e estamos refletindo nesse segundo começo, nesse conjunto de livros de Esdras e Neemias. Versículo de número 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor de eterna bondade e misericórdia, que bom estarmos juntos em Tua casa. Estivemos reunidos ao longo de tantas terças neste ano, ó Pai, inclinado em Tua palavra, debruçado, Senhor Deus, sobre os Teus santos ensinos, sendo ensinados por Ti. Somos gratos por tudo que Tu ministraste ao nosso coração, no livro de Gênesis, no livro de Esdras e agora, por último, no livro de Neemias. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tem falado conosco, tem nos ensinado, tem nos instruído, ó Pai. E agradecemos a Ti pela dádiva que Tu nos dá de estarmos nessa última terça-feira do ano, Pai. Aqui juntos, no culto de ensino, culto de doutrina, para sermos ministrados mais uma vez por Ti. Fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas, que Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e aqueça os nossos corações, em o nome de Jesus. É o que nós choramos, Senhor, porque em Ti esperamos. Tu és a nossa esperança e sabemos que Tu és um Deus que fala. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, estivemos juntos aqui na semana passada e já refletimos no versículo 1º e no versículo 2º. Então, vamos seguir hoje adiante e, com a graça de Deus, concluir o capítulo 1º, né? Para quando for na terça de Ano Novo, se Jesus não vier buscar a gente continuar no capítulo 2. Tá? Aqueles que não puderam estar na última terça-feira, procura no canal da igreja, vê a primeira mensagem para você estar se situando melhor. Nós paramos justamente naquele momento em que Neemias solicita de Hanani um relatório da cidade de Jerusalém. E Neemias recebe um relatório, e esse relatório está no versículo 3. É este o retorno, é esse o feedback que Neemias recebe. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Esse é o relatório que Neemias recebe. Então nesse relatório ele tem uma situação do povo. Os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Então, qual é a situação do povo? Miséria e desprezo. Ele recebe um relatório da situação de Jerusalém, embora sobre a liderança de Zorobabel e de Jesua, o templo foi reerguido, reconstruído, e sobre a liderança de Esdras, o culto foi restabelecido. Quando Neemias recebe a resposta, no que diz respeito à cidade, os muros estão fendidos. As portas estão queimadas.
Ou seja, o relatório que Esdras tem é que assim como os caldeus deixaram Jerusalém destruída, os muros permanecem destruídos. Depois daquela rebelião que Jerusalém teve, tentando ainda impedir o domínio do Império Babilônico, eles já não foram tão complacentes com Jerusalém e acabaram destruindo e tocando fogo em Jerusalém. Então, o que eles têm diante deles são os muros da cidade fendidos e as portas queimadas a fogo. Então, assim, apesar da simpatia perante o novo império, no caso, Medo-Persa, Jerusalém estava exposta como uma presa fácil, estava sem os seus muros de proteção. E os muros ali caídos e destruídos e as portas queimadas eram uma contínua lembrança da humilhação que sofreram e continuava sendo motivo de zombaria para os inimigos que os cercavam. Embora os caldeus caíram diante do Império Medo-Persa, toda vida que um judeu que morava em Jerusalém ou que visitava Jerusalém, ele tinha um monumento em honra à Babilônia. Que monumento era esse? Os muros caídos. Porque os muros caídos de Jerusalém lembravam a força da Babilônia. Os muros caídos de Jerusalém lembravam o domínio da Babilônia, embora ela não mais estivesse dominando. Os muros fendidos e as portas queimadas em Jerusalém trazia a memória do judeu que, na verdade, eles foram dominados pelo Império Babilônico. Então, quem morava em Jerusalém acordava olhando para o poderio que já tinha sido destruído, mas que diante dos olhos dele ainda era uma mão forte, porque os seus muros permaneciam caídos e destruídos pelo braço forte do Império Babilônico. Então ali estavam as marcas da dominação diante deles todos os dias. Era a sombra que os perseguia. Então, além da situação que eles tinham de miséria e de desprezo, eles ainda tinham essa sombra de um passado terrível que eles tinham vivido. É como você vai assistir, em outras proporções, claro, um jogo do Brasil e Alemanha. O que você lembra? O que você lembra? Qual é o placar que lhe vem à mente, assim? Pois se isso aí nos traz à memória aquela humilhação tão grande que a gente teve dentro do nosso próprio país, uma Copa promovida por nós, você pode potencializar isso aí 1000 vezes mais. O que significava para Jerusalém, mesmo o Império Medo-Persa já tendo vencido o Império Babilônico, o que significava para o judeu? Acordar e ver os seus muros fendidos e as portas queimadas. Para eles, era o nosso 7-1. Claro, 1000 vezes multiplicado. Era vergonha sendo lançado todo dia diante dos seus olhos. E Neemias recebe esse relatório. A situação do povo não é boa, é precária. O povo está em miséria e está em desprezo. A situação na cidade não é boa, ela é uma presa fácil e ainda assim tem uma sombra que envolve a cidade. E essa sombra literalmente cerca a cidade. Porque esta sombra que cerca a cidade são os muros fendidos e as portas queimadas. Então essa sombra cerca a cidade. Eles estão abraçados por esta sombra de um passado tão terrível que tiveram. E aí no versículo 4 nós temos como que Neemias responde a esse relatório tão negativo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei.
e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando ele recebe esse relatório, o que acontece com ele? Ele assenta-se. Sabe aquele tipo de notícia que você pergunta assim, você está sentado? Anani não perguntou a Neemias. Então Neemias, ele sentiu o impacto daquele relatório. Aquele relatório, aquele feedback, acertou de cheio Neemias, de forma que fisicamente ele ficou abalado. E ele precisou achar um lugar para sentar-se, para poder suster-se. Porque doeu a Neemias, e a gente pode dizer isso fisicamente, receber a notícia que o seu povo estava em um estado de miséria e desprezo. Mesmo depois da expedição de Zorobabel e a reconstrução do templo, mesmo depois da expedição de Esdras e o restabelecimento do culto a Deus, o povo ainda estava em um estado de miséria e desprezo. E doeu a Neemias saber que a sua cidade, a cidade de Jerusalém, a cidade santa, a cidade onde estava o templo, a casa do Senhor, seus muros estavam fendidos e as suas portas queimadas. Ele buscou assentar-se diante de tal relatório. E ele continua, e ele diz, e chorei e lamentei. Diga comigo, e chorei e lamentei. Quem já recebeu uma notícia assim? Que lhe faltou o chão e que você foi abalado fisicamente, emocionalmente, chorou. Quem já recebeu uma notícia assim? Você sabe de certa forma o que Neemias sentiu naquele momento. Ele foi fisicamente abalado, mas quando nós chegamos, chorei, lamentei, nós percebemos que ele também foi emocionalmente afetado. Ele chorou e lamentou. Negar ou fingir as nossas emoções não é sadio, de modo algum. Inventar uma capa de super crente, dizer que nós não choramos, não lamentamos, não temos momentos de tristezas e lamentos, na verdade é sermos desonestos e não sermos verdadeiros conosco mesmo. Porque assim nós negamos a nossa humanidade. E quando nós aceitamos a Cristo, nós não deixamos de ser homens e mulheres. Pelo contrário, quando nós recebemos a Cristo, aí é que nós passamos mesmo a ser homens e mulheres. Porque o homem e mulher é aquele que foi criado no jardim do Éden. A mancha do pecado é uma corrupção do projeto de homem e mulher. É uma corrupção do projeto de humanidade. Quando Jesus vem, ele vem para restaurar esse projeto original. E ainda fazer mais, nos fazer semelhante a ele. Então não é sadio você negar ou você fingir as suas emoções. Porque isso é negar a nossa humanidade. E Cristo, quando esteve conosco, ele não negou a sua humanidade. Cristo chorou. Ele não negou as suas emoções. Ele se alegrou e ele chorou. Davi, um homem segundo o coração de Deus, segundo as próprias palavras do Senhor, não foi alguém que disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus. É Deus que diz que ele é um escolhido segundo o seu coração. Às vezes Davi nos deixa um tanto atônitos, nós que somos acostumados com essa ideia dos supercrentes. Nós que costumamos ouvir dizer
que crente não chora. Que história é essa? Crente chora, crente passa luta, crente lamenta, crente tem momentos de baixa. Tem sim, a questão é que ele não vive nas depressões dos momentos de baixa, porque o crente ele é cheio de alegria e regozijo, mas ele é alegre, mas ele tem momentos de tristeza. A diferença daquele que conhece a Deus e daquele que não conhece a Deus é que nós podemos sim ter momentos de tristeza, momentos até mesmo depressivos, mas nós não vivemos momentos de tristeza e depressão. Nós somos pessoas cheias da alegria de Deus. Ser cheio da alegria de Deus e regozijar-se sempre não significa dizer que não temos os momentos em que temos adecidas as nossas emoções. Não significa dizer que não nos deparamos com situações que mexem com as nossas emoções e nos entristecem, de modo algum. O nosso Senhor Jesus, ele chorou por um amigo que faleceu e que ele sabia que não ia ficar lá dentro daquela sepultura, porque ele sabia que estava indo ali para ressuscitá-lo. Nosso Jesus Cristo, ele chorou quando ele chegou e ele olhou Jerusalém e percebeu que Jerusalém, mais uma vez, o rejeitava. Embora ele queria abraçá-la como a galinha protege os seus pintinhos, ela não queria receber essa proteção do próprio Senhor. O Senhor se entristece quando aquele jovem rico dá as costas e vai embora, porque o Senhor o amou e queria salvá-lo de suas riquezas, que o impedia de subir ao céu como correntes que ele prendia à terra. Então Davi, esse homem segundo o coração de Deus, nos deixa muitas vezes atônitos da forma como ele lida com as suas emoções. Ele, em seus salmos, ele mostra-nos a forma honesta com que ele lidava com as suas emoções. Nós olhamos alguns salmos de Davi e nós ficamos alarmados. Como é que ele diz uma coisa dessas? E na verdade o que ele está sendo é honesto com as suas emoções. Embora ele chegue diante de Deus e fale coisas e mais coisas, abrindo o seu coração, rasgando o seu coração diante de Deus, você diz, e é um crente? É um homem segundo o coração de Deus. Mas ele abre diante do Senhor. E por último, depois dele derramar todo o coração dele diante do Senhor, ele diz, mas eu sei em quem eu creio. Depois que ele limpa tudo para fora, ele se enche da graça e da presença e da esperança em Deus. Se queremos viver a proposta de vida cristã, nós temos que sair da limitação de um pensar apenas no espírito e pensarmos também em nossa constituição física e emocional. Você não é anjo. Nós não somos anjos. Quando você aceitou Jesus, você não deixou de ser homem e virou anjo. E quando você morrer, você não vai deixar de ser humano e virar anjo. Você é homem, você é mulher, nós somos humanos, não somos anjos, não somos anjos. Anjos são seres espirituais, nós somos homens, somos humanos, e assim sendo, somos constituídos de corpo, alma e espírito. Não adianta negarmos a realidade de corpo e alma da qual o Senhor assim nos projetou. E Jesus não veio simplesmente para salvar o espírito seu. Jesus veio para salvar você, corpo, alma e espírito. Isso fica muito claro quando o apóstolo Paulo, no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, diz que fomos comprados com bom preço e o nosso corpo não pertence a nós mesmos, pois nós somos templo e morada do Espírito Santo.
corpo pertence ao Senhor. Nossas emoções também precisam ser vividas honestamente. E o espírito, porque o Senhor não veio para salvar somente o seu espírito. Ele veio para salvar você. E você é corpo, alma e espírito. Por isso que esse corpo velho vai ser comido debaixo da terra. Ou se a gente estiver vivo na hora do arrebatamento, ele será transformado em um corpo glorificado. Ou seja, nós continuaremos tendo um corpo, embora não um corpo corruptível como o que temos hoje. Este mal-estar de Neemias, no qual ele chorou e lamentou, não foi apenas um mal-estar, uma tristeza, um lamento de um minuto, de um momento. Ele mesmo descreve dizendo que foi por alguns dias. Chorei e lamentei por alguns dias. Não foi uma tristeza e lamento de um momento. Era mais profundo. Então Neemias, ele resolveu procurar uma ajuda. Porque quando a gente está triste, a gente quer ajuda. E quando a gente tem um relatório que o povo está em miséria e desprezo, e os muros estão fendidos, e as portas estão queimadas, a gente está precisando de ajuda. Quando a gente sabe que 2 expedições saíram debaixo de autoridade imperial, e os muros permanecem caídos, e o povo continua em miséria e desprezo, temos a ciência que estamos precisando de uma ajuda. Ajuda pela situação e ajuda pelo estado físico e emocional em que se encontravam. E Neemias resolveu procurar ajuda. E ele não foi ao Google. Não, ele não procurou ajuda no Dr. Google. E ele nem procurou um especialista em tristezas que duram dias. Também ele não procurou esse especialista. Ele também não resolveu ir ao bar e encher a cara porque estava decepcionado e precisava aliviar sua dor. Não. Ele não procurou ajuda em uma mesa de bar. Ele também não foi atrás de entorpecentes e nem mesmo buscou alívio na pornografia ou no sexo ilícito. Ele não saiu chutando tudo pela frente e se vitimizando. Não. Neemias procurou ajuda. Sim, ele resolveu procurar ajuda. Porque a gente não foi feito para vencer sozinho. Você não foi feito para vencer sozinho. O Senhor colocou muitas outras pessoas para ser um ajudante do seu lado. Só que quem colocou os ajudantes é o principal ajudador. E por isso que o primeiro que nós temos que procurar é Ele. Antes de qualquer outro lugar, de qualquer coisa ou qualquer outra pessoa, Neemias resolve buscar ajuda em Deus. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Diga comigo, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Deus deve ser a quem primeiramente buscamos. Deus deve ser a primeira pessoa a quem nós buscamos ajuda. Nós não estamos falando de uma pessoa esquecida, no ostracismo, desconhecida. Nós estamos falando de Neemias, copeiro do rei, um homem influente,
que ele poderia ter mexido rapidamente assim, ali com um conselheiro do rei, com um príncipe, com o próprio rei, mas ele não busca ajuda primeiro nestes. Não estamos falando com qualquer pessoa, estamos falando de um homem influente dentro do Império Medo-Persa. Ele era o copeiro do rei. Era um homem que estava dentro da corte, era um homem que tinha acesso ao rei, era um homem que tinha acesso ao primeiro escalão do governo imperial. Mas o primeiro lugar onde ele busca ajuda é em Deus. Geralmente, quando as coisas nos acontecem, nós procuramos ajuda em tanto lugar e em tantas pessoas e esquecemos que toda ajuda, ela só existe porque o verdadeiro ajudador providenciou ela. Então, o melhor lugar para a gente recorrer é ao trono da graça. É ao próprio Deus, porque Ele é o nosso ajudador. É a Ele a quem nós devemos primeiramente buscar. Antes de qualquer coisa, Ele é quem nós primeiramente devemos buscar. Dele partirá a ajuda direta. Ou se não a ajuda direta, é dele que partirá a direção para o auxílio que Ele já providenciou para nós. É interessante percebermos que o jejum e a oração também não foi um ato único, mas repetiu-se, jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele não fez uma oração e um jejum e pronto. Ele fez oração e jejum e continuou orando e jejuando. Quem tem dinheiro acha mais barato pagar logo um especialista do que orar e jejuar. Se quiser pagar um especialista, pague. Mas nunca faça isso sem também você estar buscando primeiramente o verdadeiro ajudador. Porque não tem ninguém mais especialista que ele. Também é importante, queridos, percebermos essa repetição da oração e do jejum. Antes de tomar qualquer medida, Neemias apresentou-se em oração várias vezes diante do Senhor. E versículos 5 a 11 mostra uma dessas orações. Ele diz: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite. Pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu
copeiro do rei. Essa é a oração de Neemias. Essa é a última oração de Neemias antes de entrar diante do rei. Mas como já vimos, ele veio orando e jejuando. Não foi uma oração e um jejum. Campbell Morgan diz a respeito desta oração: a oração em si estava cheia de beleza e revelava uma correta compreensão do que deveria ser a oração em tais circunstâncias. Começou com uma confissão, reconheceu sem reservas o pecado do povo e se identificou com o povo. Logo procedeu a reclamar, procedeu a solicitar as promessas que Deus lhes havia feito. E terminou com uma petição específica e pessoal de que Deus lhe desse favor ante os olhos do rei. Versículo 5, início desta oração. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos aqui exaltação. Diga comigo, exaltação. Deus dos céus, grande e terrível. Neemias aponta para a grandeza, majestade e glória de Deus. Deus dos céus, grande e terrível. E aí ele continua: que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. O que Neemias agora está chamando aqui? Ele já chamou o quê? A majestade, ele já chamou a grandeza e a glória de Deus. Agora o que ele está chamando? Ele está chamando a fidelidade de Deus. Guardas, Senhor, tu é aquele que guardas o conserto, a aliança e a benignidade. E ao mesmo tempo que ele chama a fidelidade de Deus nessa oração, ele também acena que há uma relação de compromisso de ambos na aliança. Ele diz assim, ó, tu é aqueles que guardas o conserto, tu é aqueles que guardam o pacto, tu é aquele que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ou seja, há uma relação de Deus, de fidelidade para conosco. Ele não falha nunca. Mas por outro lado, dentro dessa aliança, nós também temos um compromisso com Ele. Esse compromisso não é o compromisso do moralismo e do legalismo, mas esse é um compromisso do amor. E se nós o amamos, nós guardamos as suas palavras. Porque quem falha nessa relação, nessa aliança, nunca é Deus. Sempre somos nós. Ele é fiel, ele guarda o pacto e a aliança e a sua benignidade para sempre para aqueles que eu temo e amo e guardam os seus mandamentos. Nessa aliança, se alguém falha, esse alguém somos nós. Isso não é uma construção de uma fé moralista ou de uma fé legalista, não. É uma questão de uma fé amorosa. O Senhor já nos ensinou, já nos disse: aquele que me ama, escuta as minhas palavras e as guarda. Ou seja, aquele que me ama, dá ouvido às minhas palavras e as vive, as obedece. Se não me ama, não as escuta e não as pratica, não as guarda, não as dá ouvido, não observa as minhas palavras. Da parte dele, ele nunca falha. Nunca falha. Nunca falha. Então nós temos nesse início exaltação a Deus. Ao mesmo tempo que ele fala do compromisso de Deus dentro da aliança. E por outro lado ele diz, o fato de Deus ter compromisso não significa dizer que nós somos descompromissados. Deus tem compromisso na aliança, mas ele espera que nós também tenhamos esse compromisso dentro da aliança. Neemias capítulo 1, versos 6 e 7. Confissão.
Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Diga comigo, atentos os teus ouvidos. E os teus olhos abertos. Diga comigo, olhos abertos. Para ouvires a oração do teu servo. Eu acho muito bonito isso aqui. Eu acho isso aqui lindo, porque isso fala de relacionamento. Comunicação. Ele podia ter dito só assim, ó. Estejam, pois, abertos os teus ouvidos. Mas ele manda estar com os olhos abertos. Para ouvir, o que você precisa ter? Ouvido. Está com os ouvidos atentos para ouvir. Mas Neemias, ele quer mais do que só os ouvidos. Ele diz, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Eu quero que tu ouça a minha oração não apenas com os teus ouvidos, mas também com os teus olhos. Ei, dá para parar aí o WhatsApp? Dá para olhar aqui nos meus olhos? Ei, dá para deixar um pouquinho o jogo de futebol aí? Não, não é porque é na hora do pênalti. Não, mas olha aqui para mim que quero falar contigo. Os teus olhos estejam abertos que eu quero falar contigo. Olha aqui nos meus olhos. Você já viveu alguma experiência dessa? Ei, olha aqui para mim, eu estou falando contigo. Você já viu uma experiência dessa? Ou já falou assim? Hã? Alguém já pediu alguém para olhar para você enquanto você falava? Ou você já pediu alguém para fazer isso? Foi o que Neemias fez com Deus. É o que Neemias fez com Deus aqui. Neemias fez isso com Deus. Neemias disse assim, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje eu faço perante ti de dia e de noite. Relacionamento, comunicação, e comunicação cheia de atenção, uma comunicação atenciosa, não é simplesmente assim, estou ouvindo, pode falar que eu estou ouvindo, não, eu quero que você ouça também olhando para mim. Sabe, Senhor, eu não quero somente a resposta da minha oração. Porque a resposta da minha oração ela é importante. Mas tu és mais importante para mim. Então olha aqui para mim. Eu não quero só a resposta da oração. Eu também quero esse amor desse meu relacionamento contigo. A oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite. O que isso ensina para a gente, amados? Isso ensina para nós que oração na vida de Neemias. Neemias não era sacerdote. Neemias não era levita. Neemias era governador. Neemias era autoridade civil. Aqui ele era copeiro. Ele tinha um cargo político dentro da corte. Ele não era pastor, não era presbítero, não era evangelista, não era diácono, não era missionário. Ele era um assessor direto do presidente, digamos assim. Para ver se você se coloca
entendendo para os nossos dias. Quase chefe do gabinete civil, ali pertinho. Da Casa Civil. A oração de Neemias, que não era nada disso que eu acabei de dizer para vocês, não era pastor, não era evangelista, presbítero, missionário, líder do ministério de jovens. Não, amados. Ele era um profissional servindo dentro do império. A oração para Neemias não era um programa litúrgico. A oração para Neemias não era uma agenda institucional. A oração para Neemias era um estilo de vida. Era um estilo de vida. Neemias, ele tinha uma vida de oração. Orava de dia e de noite. Antes do apóstolo Paulo escrever, orai sem cessar, Neemias já observava essa palavra. E ele não era dirigente de congregação. Ele não era pastor de setor. Ele era mais parecido com você, que trabalha no Tribunal de Justiça, que é um servidor público, que é um empresário, que trabalha na Câmara Municipal, que trabalha como advogado, trabalha como vendedor, você que é um industrial, você que é um profissional. Ele parece mais com você. Mas a oração fazia parte da rotina dele. Porque oração não é coisa de pastor, de dirigente, de pastor de setor. Oração é coisa de crente. Oração é coisa de quem ama ao Senhor. Oração é coisa de quem é discípulo de Jesus Cristo. Você não precisa estar investido de algum cargo eclesiástico, de alguma liderança eclesiástica, de alguma função eclesiástica, para você desenvolver uma vida de oração. Você só precisa ser crente. E crente discípulo. Porque se for um crente que nem o diabo, não dá certo. Que a Bíblia diz que o diabo crê, e ele crê tanto que ele até estremece. Mas não adianta crer e estremecer, se não obedecer. E obedece quem é discípulo. Não tem quem crê mais do que o diabo, mano. Mas crê. Ele crê tanto que estremece. A diferença é que eu e você, a gente crê. E a gente é discípulo, porque a gente obedece. Amém? Então isso chama muito a atenção para a gente na liderança de Neemias. Porque ele não é um Jesus, um sacerdote. Ele não é Esdras, da classe sacerdotal. Nada disso. Mas a oração é uma prática do seu exercício de liderança. E não era apenas uma oração insistente. Era uma oração continuada. Era uma oração relacional. Não que a sua oração não possa ser insistente. Porque o próprio Jesus nos diz lá em Lucas 18:7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Ou você pode insistir na oração com Jesus. Pode insistir. Enquanto Ele não disser não, pode insistir. Amém? Aí quando ele disser assim, ó, basta, a minha graça te basta, eu não vou te responder isso. Aí você aguente o espinho. Não foi assim que Saulo fez? Paulo buscou o Senhor em oração. Aí o Senhor disse, para Paulo, chega meu filho.
A minha graça te basta. E eu vou viver com esse espinho pro resto da vida. É, meu filho, a minha graça te basta. Tá bom, Senhor. Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando sou fraco é que sou forte. E aí ele diz: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti. Ele não é sacerdote, mas se coloca como intercessor. Oh, aleluia. Meu amado, você pode até não ser pastor, mas você é um sacerdote de Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos uma nação santa, sacerdócio real. Somos reis e sacerdotes. E o sacerdote, ele intercedia diante de Deus pelo povo. Neemias se levanta como um intercessor e ele intercede pelo povo. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Ele assume uma posição de intercessor e ele intercede pelo seu povo. E mais ainda, se identifica com seu povo, incluindo-se também: eu e a casa de meu pai pecamos. Ele se coloca junto. Levante-se como intercessor. Os intercessores, eles são extremamente importantes dentro do reino de Deus. Esse ano, diante das batalhas espirituais que nós tivemos que enfrentar, uma pessoa entrou no gabinete, estava eu e Daniela, e quando ela saiu e quando voltou, ligou de novo para Dani, ou voltou aqui e orou por nós, não lembro. Ela disse o seguinte: quando eu saí, eu senti como se fosse a própria dor no coração do meu pastor. No outro final de semana seguinte, uma outra pessoa, eu disse: Deus me fez sentir o que o Senhor está sentindo. E essas duas pessoas entraram no trabalho de intercessão. O que é isso, amados? É o intercessor. É o que Neemias sentiu. Neemias sentiu a dor do seu povo e da sua cidade. Neemias não tinha nada a ver com aquilo olhando humanamente. Ele está no palácio, ele está bem servido, ele está bem empregado, ele está bem rodeado de pessoas. Mas quando ele recebe aquele relatório, na verdade é como se a dor do seu povo e da sua cidade transportasse para dentro do seu coração. E ele entra em oração e jejum e se coloca como intercessor pelo seu povo e por sua cidade. Também eu e a casa de meu pai pecamos pelos pecados dos filhos de Israel. E qual o pecado? Versículo 7 responde: todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, não obedecemos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Neemias 1, 8, 9. Neemias lembra as promessas de Deus, como diz o salmista. O salmista diz: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Salmo 119, versículo 49. Quem já esperou aqui uma promessa de Deus? E quem já alcançou essa promessa de Deus? Glória a Deus. E quem está esperando ainda uma palavra que Deus lançou sobre a sua vida se cumprir? Olha o que o salmista diz. Ele olha para Deus e diz: lembra-te da palavra dada a teu servo, na qual me fizeste esperar. Amém? E é isso que Neemias faz. Ele diz assim: Senhor, lembra da palavra que tu deste a nós. É nela que nós esperamos. Nós não estamos esperando em nós, não. Nós estamos esperando no Senhor e na palavra que tu disseste a respeito de nós. E não tem coisa melhor, amado, do que a gente orar na palavra que Deus disse a respeito de nós, amados. Porque se Ele disse, já é vontade dEle.
Então você já vai estar orando a vontade dele. Se você está orando a vontade dele vai se cumprir. Verso 8 e 9 diz: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo. Ó, ele chama a palavra de Deus, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Qual foi a palavra que Deus deu a Moisés? Disse: olha, vocês vão transgredir. E quando vocês fizerem isso, se vocês transgredirem, eu vou espalhar vocês. Eu vou levar vocês cativos. Eu vou tirar vocês dessa terra que eu vou botar vocês. Vou tirar vocês daí. E Deus fez isso ou não fez? Eles agora estão voltando para a terra. Estão lembrados do que a gente viu lá em Esdras? Que eles estavam retornando do cativeiro. Mas a mesma palavra que Deus deu a Moisés, ele continua dizendo assim: mas quando vocês se converterem e tornarem-se a mim, eu vou buscar vocês onde vocês estiverem. E vou juntar vocês ali onde eu farei habitar o meu nome. Eu vou congregar vocês de novo. Para onde eu vos espalhei, vou juntá-los novamente. E aí, assim que Neemias pede de Deus o seu olhar de favor. O favor divino. Versículo 10 e 11. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Esteja, Senhor Deus, pois atento à oração do teu servo e à oração dos teus servos. Aqueles que estão aqui comigo, aqueles que estão lá em Jerusalém, que estão por toda Judá e que querem temer o teu nome, que querem te honrar, que querem te adorar, que querem te obedecer. Ouve as nossas orações. Olha que nós estamos nos voltando, nos tornando a ti. Estamos convertendo-se a ti. Então cumpre a tua palavra de nos juntar, de nos unir no lugar que tu chamará pelo teu nome. E aí ele diz: e faze prosperar hoje. Essa oração aqui não é a primeira oração de Neemias. Essa oração aqui é a oração que ele está prestes a entrar pelas portas e estar diante do rei. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Porque maior que um rei seja, diante de Deus ele é apenas um homem. Ele pode ser imperador do império mais forte. Diante de Deus é apenas um homem. Ele pode ser presidente dos Estados Unidos. Diante de Deus ele é apenas um homem. Ele pode ser um magnata do maior conjunto de indústria e empresas do mundo. Diante de Deus ele é apenas um homem. E dá-lhe graça perante este homem. Aí ele completa: então eu era copeiro do rei. O copeiro do rei era um oficial da corte, que nas cortes orientais era sempre uma pessoa de grande importância, pela natureza íntima dos seus deveres, de suas tarefas e seu acesso frequente à presença real. Ele acabava tendo grande influência. E apesar de Neemias possuir influência, ele não apresentou nenhum projeto ao rei antes de apresentá-lo várias vezes ao rei dos reis.
Ele podia ter chegado e ter apresentado direto ao rei, mas ele não apresentou nada ao rei antes de apresentar por diversas vezes ao rei dos reis. Ele não confiava no favorecimento que ele podia ter ou na influência que ele podia exercer. Ele acreditava na graça que Deus podia exercer através dele. Ele disse: fazes prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então a graça que o rei poderia conceder a Neemias não era apenas uma graça da terra, era uma graça vinda do Pai, atravessando pelo rei e alcançando Neemias para abençoar a sua cidade e ao seu povo. Isso é a compreensão, amado, de como é a dinâmica das coisas. É compreender como as questões espirituais relacionam também com as questões terrenas. Como elas não estão divorciadas, mas elas estão emanadas e acontecendo juntas. Para a glória do nome de Deus. Como diz Mateus Henry, a comunhão com Deus nos preparará melhor para tratarmos com os homens. Quando encomendamos nossas preocupações a Deus, a mente fica livre, sente satisfação e compostura, e as dificuldades se desvanecem. E você se apresenta diante do rei com a graça da oração e do jejum. E Deus dá graça diante do rei. E você vai poder cumprir a missão em nome de Jesus Cristo. Amém? Então ele vai conversar com o rei. E no próximo ano, se a gente não for arrebatado, a gente vai saber o que ele conversou com o rei. E se ele achou graça diante do rei. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Lembre-se, sua primeira ajuda sempre tem que ser o ajudador de Israel. Dele partirá todo o caminho de ajuda. Ou quem sabe ele mesmo já intervenha de uma forma sobrenatural e já resolva logo. Amém? Curva a sua cabeça e apresente diante de Deus aquela ajuda que você está precisando. Que você já preocupou-se com isso, isso já tirou seu sono, isso já deixou você mais irritado com as pessoas. Você anda mais ansioso, não consegue achar uma saída. E já procurou algumas soluções. E na ansiedade e preocupação acabou não parando para buscar o verdadeiro ajudador. E agora peça a ajuda de Deus. Porque o ano ainda não acabou. O ano ainda não acabou. E o ajudador pode dar resposta ainda antes desse ano acabar. Ele pode dar solução antes desse ano acabar. Aleluia. Ele não precisa de muito tempo. Na sua cabeça, no seu coração, não dá mais para resolver dentro de 3 dias. Mas diante dele, ele não precisa nem de uma fração de segundo. Porque ele é Deus Todo-Poderoso. O tempo, na verdade, foi ele quem criou. Aleluia. E o tempo está em suas mãos. Ele é todo-poderoso, ele é maravilhoso. Para ele nada é impossível. Então fala com ele que ele está aqui para ouvir a sua oração. Aleluia. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso auxílio, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Shalom. Senhor, em nome de Jesus, glorifica o teu santo nome. Revela, Senhor Deus, aos teus, que tu és o verdadeiro ajudador. Honra, Senhor Deus, o teu nome, glorifica o teu nome, dá resposta, Senhor Deus, e glorifica o teu nome, ó Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Quantos ouviram a voz do Espírito Santo nessa noite? Então louve ao Senhor Jesus. E você que está aqui, que ouviu
a voz de Deus falando ao seu coração. Você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, se você está aqui, vem aqui à frente. Nós queremos orar pela tua vida. Tem alguém para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você está aqui, acende assim com a mão. Nós queremos orar pela tua vida. Ou uma pessoa para se reconciliar com Deus. Você que ouviu a palavra do Senhor e sente que precisa se reconciliar com o Senhor, venha também à frente, nós queremos orar por você. Tem alguém para Jesus nessa noite? Deus falou aos nossos corações. Palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui está a Conceição. Ela está aceitando Jesus como Salvador. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando nos nossos corações. Tem mais alguém para aceitar Jesus ou se reconciliar com Deus? Nesse término desse ano 2017, esse é um presente de Deus para a sua vida. Amém? Então vamos orar pela Conceição, para Deus abençoar a sua vida. Pastor José Rodrigues, orando pela essa vida que está aceitando Jesus como Salvador. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, meu Pai celestial, te damos muitas graças ao momento feliz, quando essa jovem, meu Senhor, por nome Conceição, tem confessado o seu nome como Salvador. E o meu Senhor disse: aquele que confessar o meu nome diante das minhas testemunhas, eu a confessarei diante de meu Pai que está no céu. Aqui está, meu Senhor e querido, esta jovem, toma nas suas mãos. A sua palavra diz que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. E agora, meu Senhor e querido, escreve o nome dela no livro da vida. Deus excelente, que nesse momento a festa no céu está sendo muito grande pelos anjos, pois foi meu Senhor que disse: há uma festa no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de salvação. Pai de eterna bondade, abençoa, que ela seja uma seta para indicar o caminho a muitos e uma luz para iluminar os que estão em treva. Seja uma bênção na igreja, seja uma bênção para os seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Irmão Charles, leve ela ali até a recepção. A irmã vai conduzi-la para pegar seus nomes, seus dados, em nome de Jesus. Também nesse momento nós queremos convidar o irmão Isaac Alencar, que está aniversariando. Onde é que está nosso amado irmão Isaac Alencar? Descendo ali. Glória a Jesus. Esperar o Isaac. E não... Domingo nós vamos ter o culto pela manhã. E à noite, a partir das 10 horas, né? O culto da virada, né? 10 da manhã e às 22 da noite. Toda a igreja está convidado a fazer parte do culto da virada, em nome de Jesus. Cadê o Isaac? Glória a Deus. Convidar o pastor João Batista, vai estar orando pelo Isaac e também pelo término do trabalho do Senhor. Logo após nosso pastor com a bênção apostólica. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, Isaac. Te dê muito vigor na caminhada com Jesus. Amém? Amado Deus, graças te damos por estes dias especiais que tu nos concedeste durante o ano, onde viemos aqui te buscar, meu Senhor,
para aprender a tua palavra, para, ó Deus, gravar no nosso coração aquilo que tu queres que nós façamos, ó Deus Santo. E hoje, numa demonstração maravilhosa do teu grande amor, tu nos ensinaste como te servir, como ser servo, meu Senhor, independente de qualquer circunstância, onde estivermos, ó Deus amado, através da oração intercessória, que aprendemos nesta noite, quão significado excelente há na vida do crente. Ó meu Senhor e meu Deus, graças te damos porque estamos saindo daqui alimentados, ó Deus amado, fortalecidos para a continuidade desta caminhada. Verdadeiramente, aquele homem era um servo, ele te servia e nos traz o exemplo de como devemos te servir, Pai querido, em todas as circunstâncias, ó, nos entregando, ó Senhor amado, nos disponibilizando para ser instrumentos teus, Pai querido e santo. Toma, Senhor, o pastor Ilquias nas tuas mãos, todo o ministério desta igreja, a cada servo teu que aqui veio para te adorar, para, ó Deus, glorificar o teu santo nome. Abençoa a tua amada igreja aqui reunida, abençoa todo o campo, a cidade, meu Senhor, a todos os crentes de Fortaleza, do estado do Ceará, do Brasil e de toda a face da terra. Pai querido e santo, estamos felizes com os teus ensinamentos. Nos concede um retorno abençoado aos nossos lares. Abençoa, meu Senhor, o Isaac, que recebe nesta noite, ó Deus, uma bênção especial, e que certamente o seu coração já é grato pela vida que tu tens concedido a ele. E assim, meu Deus, nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo, glorioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E aqueles que têm a Jesus como seu ajudador, diz...